Olá pessoal, aqui quem fala é o Alexandre, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube Bate-Papo com Psicólogo. Conforme havia dito semana passada, hoje a gente vai começar com um novo tema. Eu não sei se você está vindo pelo Facebook ou está conhecendo hoje o canal Bate-Papo com Psicólogo, mas toda semana eu vou estar discutindo algum tema psicológico, né, um assunto de psicologia ou do nosso cotidiano, bem assim dizer, né, porque muito do que aquilo que eu vou estar discutindo vai estar vinculado à demanda das pessoas também. E na semana passada a gente começou esse trabalho falando sobre o estresse. Quero já aproveitar o momento para agradecer todos os comentários que eu tive de quem viu o vídeo, agradecer também as críticas que me ajudam a crescer também e todas as indicações aí em assuntos. Eu estou olhando com muito carinho para todas elas e em algum momento eu vou poder encaixar dentro da minha programação. Bom, quem veio através do Facebook já viu alguma pequena introdução a respeito do que é a depressão. Quem não viu, eu vou fazer uma rápida introdução sobre o tema de hoje, porque a ideia do canal do YouTube é porque não só eu vou poder, a partir desse espaço, falar sobre o tema, né, orientar e tirar algumas dúvidas, mas também dar algumas dicas de como encontrar os melhores meios para combater alguns tipos de complicações aí, de conflitos emocionais, né, adoecimentos, né, e problemas que as pessoas enfrentam no dia a dia. Então, para a gente já ir começando nominar, dar nome aos bois em relação ao nosso tema de hoje, eu queria fazer uma diferenciação, na verdade, um clareamento sobre a depressão, por que eu coloco e qual a função de colocá-la como uma doença afetiva. Parece um tom um tanto grave falar depressão como uma doença, mas eu vejo isso como muito importante. Por quê? A, por conta da falta de conhecimento das pessoas em relação à depressão, né, de todas as minúcias que envolvem esse tipo de adoecimento, a depressão ela causa muita confusão e muitos preconceitos. E os preconceitos, né, que a própria palavra já diz, né, você não tem o conceito genuinamente internalizado e compreendido, mas você acaba caindo no pré-julgamento, né? E o julgamento ele acaba não levando o indivíduo à compreensão, simplesmente à rotulação. E para uma pessoa que está passando por esse tipo de adoecimento, isso é muito complicado, porque vejamos a seguinte situação: se por acaso você está andando na rua e pisa num buraco e acaba quebrando a sua perna, ou ser bem grave, né? Quebrar e deixar o osso para fora, né? Uma fratura exposta. E se começar a gritar de desespero, as pessoas elas vão ver que você quebrou a perna, não vão nem perguntar o que aconteceu, né? Está lá o osso lá pontudo, lá saindo, e elas vão de qualquer jeito buscar te dar o melhor suporte possível. Vão ligar para a ambulância ou vão tentar te levar para um pronto-socorro. E aí, quando o médico chega lá, a primeira coisa que ele faz é procurar aliviar a sua dor, né? Te dar um remédio para dor. Ele vai querer fazer um exame de raio-x, ele vai querer verificar como é que está o seu quadro clínico geral e te mandar para a cirurgia e pronto, né? Você faz a cirurgia, você conserta esse osso, você tem um pós-operatório e quando você volta,
né? Quando você tem alta, por exemplo, né? Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui, gente. Ok, acho que aqui tá melhor. Quando você... Opa, agora tá balançando. Gente, eu tô aqui aprendendo a lidar com esse universo, mas vamos lá. Você tem toda uma orientação para alta, né, do hospital, né, para você continuar o seu tratamento, né, de recuperação. Estou falando isso porque eu tenho todo um histórico aí de psicologia hospitalar, né, então acompanhei muitos pacientes de cirurgia, de transplante, de coração e tudo mais. Quem quiser saber um pouco mais do meu histórico profissional, dá uma olhada no primeiro vídeo. Mas é isso que acontece quando uma pessoa passa por uma cirurgia, certo? E quando a pessoa chega em casa, ela vai estar com a perna enfaixada ou com gesso, né? Hoje eu não sei muito bem como está a tecnologia aí da ortopedia, mas enfim, você vai estar imobilizado e aí as pessoas vão perguntar: puxa, o que aconteceu com você? Por que você está assim? Aí você vai explicar para elas e elas vão falar assim: nossa, olha, melhoras, viu? Se você precisar de alguma coisa que eu vá pegar, ou precisar de algum apoio, suporte, conta comigo. E aí, você tem remédio, você tem um pós-operatório, você tem fisioterapia, você tem toda uma programação para recuperar da sua fratura exposta. Tudo bem? Pegou essa ideia? Você acha que se você tiver o seu pé quebrado por conta de você enfiar o pé lá num buraco, alguém por acaso vai chegar e falar assim: calma, gente, leva para minha casa que eu tenho super bonder lá, eu colo aquele osso e depois eu tenho lá uma linha de nylon lá que ela é forte e firme e segura e tá tudo certo? Você acha que alguém vai fazer isso? Tendo todos os recursos disponíveis aí para a pessoa se cuidar? Em condições normais de pressão e temperatura, né, como se dizia na escola, isso nunca vai acontecer. Todo mundo vai fazer esse roteiro que eu descrevi, né? É o mais comum de se ocorrer. Agora, quando se trata de uma doença emocional, no caso, a depressão, isso não ocorre. As pessoas não têm essa compreensão, porque a doença afetiva, a doença emocional, ela não tem o osso exposto, ela não aparece mancha na pele, ela não é visível ao olho nu como uma fratura de osso, né? Então, ela se manifesta em grande parte através do comportamento. E aí o que acontece? As pessoas, em geral, por não saberem, por ignorarem, óbvio, elas acreditam que todo comportamento é voluntário. Então, nesse momento, eu vou pegar uma garrafa e vou tomar água. Tomei água porque eu quis. Então, a minha mente desejou, o meu cérebro deu um comando, eu peguei a garrafa e bebi a água, ponto. Né? Então, o comportamento, eu é que comando, eu é que decido, e fim de papo. É isso que, em geral, as pessoas pensam, que todo comportamento ele é determinado pelo nosso pensamento e pela nossa vontade. Então, se a pessoa está deprimida, ou seja, se ela está desanimada, se ela não tem vitalidade, se ela não consegue sair da cama, se ela não tem vontade de trabalhar, se ela não tem vontade de comer, se ela não tem vontade de se alimentar, de fazer sexo, de se relacionar com as pessoas, enfim... o que se tem é uma série de pré-julgamentos a respeito disso. Né? Se alguém fala que está com depressão, para quem não conhece, o que acaba se falando? Que a pessoa está com preguiça, que a pessoa não tem caráter, que a pessoa não tem força de vontade, que a pessoa é fraca, né? Que depressão é doença de rico, né? Ou doença do que não tem o que fazer. Né? Uma coisa que eu estava dando uma investigada, né, quando eu estava preparando um pouco esse assunto para vocês,
é que a depressão ela pode atingir qualquer classe social, qualquer faixa etária, né? Inclusive pessoas muito produtivas, né? Porque uma das marcas é a pessoa não ter uma grande vitalidade, podem ser acometidas por depressão. Tem histórico de pessoas aí como Einstein, né? Winston Churchill, Abraham Lincoln, Van Gogh, né? Então, o próprio Darwin, né? Então, pessoas que produziram maciçamente, né? Em diversas áreas do saber, da arte, da literatura, enfim, da ciência, foram acometidas pela depressão. Alguns estudos apontam, né, que a depressão ela é uma doença tão grave que ela é digna de ser um quadro de saúde pública. Você tem mais de 800 bilhões de dólares no mundo de prejuízos por conta da depressão. Né? Uma em cada 5 pessoas, em algum momento na vida, podem vir a passar por um quadro depressivo, né? E o pior, 30% dessas pessoas, em sua maioria, não sabem que tem depressão, né? Aponta-se que nesse momento aí, no século 21, 10% da população mundial passam por esse tipo de adoecimento. Então, trata-se de um quadro muito grave, né? Tanto que ele é tido, né? Ele é nominado como o mal do século, junto com a síndrome do pânico, né? Como uma das doenças emocionais, né? Psíquicas mais graves que acometem a humanidade. Então, e o pior de tudo é que as pessoas que passam por isso, elas precisam de apoio, elas precisam de tratamento, elas precisam de suporte e elas acabam não tendo isso, né? Porque vem alguém que com a ideia de querer colocar super bonder lá no osso quebrado e costurar com agulha de nylon, né? Então elas vão falar assim, não, olha, você tem que arranjar, fazer esporte, não, você tem que arranjar, pegar na enxada, né? Naqueles comentários assim, mais preconceituosos, tem que dar o que fazer para trabalhar, tem que deixar de mimar essa pessoa foi muito mimada. Então, até um aspecto da religiosidade entra, né? Eu havia comentado que se a gente pudesse dividir o ser humano em alguns quadros, né? De funcionamento global, eu dividiria em corpo, emoção, parte cognitiva e espiritual, né? Então, esses 4 aspectos do ser são muito importantes para o equilíbrio do indivíduo, né? A sua cognição, seus pensamentos, né? O seu raciocínio, o seu intelecto, as suas emoções como sede daquilo que nos move, nos motiva para a vida, o nosso corpo como a estrutura do nosso ser, né, que nos leva a fazer, a realizar as coisas que desejamos, e a nossa espiritualidade que dá um certo sentido da nossa existência. Mas algumas pessoas acabam misturando os canais e começam a falar assim, olha, falta Deus no coração, falta isso, falta aquilo. Mas ninguém, quando tem o nervo exposto lá no meio da rua, fala que falta Deus lá para a pessoa melhorar daquele osso quebrado, né? Falta uma ambulância para levar lá para o hospital, falta um carro para levar a pessoa para o hospital, para a pessoa ser operada e consertar aquele osso, né? Ninguém fica falando que falta força de vontade para a pessoa parar de sentir dor. Então, é importante a gente entender a depressão como doença, porque se a gente entende que a depressão é uma doença, é uma coisa boa. Não que a doença é uma coisa boa, mas se é uma doença, se ela é tipificada como uma doença, isso quer dizer que a doença tem tratamento. Tratamento tem procedimento, né? Não tem achismo, não tem eu acho que, né? Isso pode existir na mesa de bar, né? Mas não no cuidado com uma pessoa que passa por esse tipo de
de adoecimento, entendeu? Então, acho que isso aí, eu coloco isso como muito importante a gente começar a nossa conversa diferenciando a depressão enquanto um quadro, né, de adoecimento emocional, tipificado até, né, na literatura científica, apesar disso aqui não ser um espaço de discussão científica, eu já falei isso no nosso primeiro vídeo, mas para esclarecimento das pessoas é muito importante que isso seja bem claro. E tristeza não, gente. Tristeza é um sentimento, como qualquer outro, como raiva, como alegria, enfim, como tédio, como qualquer outro sentimento que nós temos, né? Que tem a sua real importância e tem o seu período, né? Tem até uma frase, né, que o pessoal costuma dizer que tudo passa. Na verdade, tudo passa mesmo. As coisas boas passam, as coisas ruins passam, né? Então, a tristeza, ela tem um período. Ela tem, primeiro que ela, em geral, a tristeza está associada a um fato, né? Eu estou triste por conta de algo que aconteceu e isso é genuíno, né? Não tem nenhum problema em estar triste por conta de algo que aconteceu, até porque não tem nenhum mal a gente ficar alegre por algo que aconteceu, não tem nenhuma distorção, né? Eu lembro de uma vez que eu trabalhava em um hospital e me chamaram para cuidar de um paciente que estava às vésperas de uma cirurgia cardíaca e essa pessoa era... Só ele trabalhava na família, né? Todo mundo dependia dele, era a primeira cirurgia da pessoa e aí, imagina, era super preocupado, ele pôde falar sobre isso, né? E teve esse momento de choro, né? De preocupação com tudo isso. E aí vieram me chamar para falar com... Eu já tinha atendido o paciente, já vieram me chamar para cuidar do paciente. Eu falei assim, olha, mas eu já conversei com ele. Ah, não, mas é que o paciente está chorando. Assim. E a pessoa que vai fazer uma cirurgia super grave, né? E é a pessoa que ele é figura central de como é que eu posso dizer, como provedor, né, dessa família, todos dependem dessa pessoa. Ele vai fazer, e de repente ele se emociona e chora. Eu imagino que isso seja um sentimento absolutamente condigente com a realidade. Me chame se, dá vontade de falar, me chame se ele estivesse dando festa, estivesse dando risada, ou achasse que isso fosse uma coisa supernatural, entendeu? Então, a gente tem uma tendência a glamorizar a alegria, a felicidade, como se a gente devesse viver somente nesse ápice, né? Eu gosto muito de falar sobre essa questão de ápice, né? De que tudo passa, porque vamos pensar na seguinte situação. Se vocês pegarem aquele eletrocardiograma, vocês vão ver que é uma linha que ela fica subindo e descendo, né? Pelo menos é o que se espera. Quando você vê em algum filme, ou novela, ou enfim, qualquer cena que tem algum monitoramento de um paciente, e aquela linha, ela fica na horizontal continuamente, existe um apito, né? E esse apito faz com que todo mundo saia correndo desesperadamente, porque isso mostra que tem algo de errado. O coração não pode ficar nessa linha constante, né? Porque está tendo uma parada cardíaca, ele precisa estar lá, subindo e descendo. E às vezes, se você for olhar nesse eletro, tem alguns altos, alguns picos e algumas depressões maiores ou menores. É assim a nossa vida. Tem altos e baixos o tempo inteiro. Mas como eu havia comentado até no meu livro no meu livro, talvez seja uma premonição, mas no meu vídeo no Facebook, né?
A gente vive uma ditadura da felicidade, da alegria. Todo mundo tem que estar alegre, tem que estar fazendo selfie de paisagem, selfie da comida, selfie do relacionamento, selfie da viagem e selfie de tudo. E assim, parece que se a gente não estiver em plena satisfação, em plena alegria de, de magnificência, você não está tendo uma vida épica, você não está tendo uma vida glamurosa, você é um derrotado, você é algo que não deu certo, né? Não é digno de ser mostrado, não é digno de ser visto, né? Então as pessoas vivem nesse desespero, né, nas redes sociais por conta disso e acabam gerando uma certa condenação de alguns sentimentos em relação ao outro, né? Por exemplo, a indignação, você não pode ficar indignado, você não pode ter raiva. Como não? Se você pode sentir amor, se você pode sentir alegria, se você pode sentir compaixão, você pode sentir as outras coisas. O que você precisa aprender a lidar é o que você faz com os seus sentimentos, né? Nem sempre aquilo que a gente sente emite um comportamento adequado. Até porque, por exemplo, você pode se apaixonar por uma pessoa, sentimento de amor, é um sentimento muito bom. Mas se você fizer mas isso não quer dizer que a outra pessoa está apaixonada por você e você pode fazer um comportamento super inadequado, mesmo você estando apaixonado, você lá ser inoportuno com a pessoa, entendeu? Então o problema não são os sentimentos, é o que você faz com esses sentimentos. E quando a gente nega um sentimento, normalmente a gente tem uma má habilidade em lidar com ele. Então a tristeza, quando a gente nega e a gente não consegue encará-la de frente, ela pode muitas vezes nos gerar uma certa rasteira e desenvolver um quadro que é o da depressão, que aí é uma coisa mais grave. Mas tipificando ainda mais, né, a questão da depressão, eu prometi no meu primeiro vídeo que eu não vou ficar trabalhando aqui com termos muito técnicos. Em alguns momentos eu sou obrigado a falar, mas eu vou falar o mínimo possível para que a conversa seja o mais clara possível. Mas tem alguns temas que fazem parte aí só da separação separação do joio e do trigo, tá? Mas mais uma vez, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar para mim. Existe aquilo que eles chamam de depressão endógena e depressão exógena. O que é isso, né? Depressão endógena, vamos pensar que endo é dentro, né? Então é algo que é criado meio que dentro da gente, é por uma condição química, né? Uma questão biológica, fisiológica. Por que isso? O que acontece? O nosso corpo, ele produz uma série de neurotransmissores. O que começando a ficar chato, né? O que são neurotransmissores? Neurotransmissores são, vamos tentar numa associação mais simplificada, dizer que são como se fossem hormônios, ok? Né? Substâncias bioquímicas que são responsáveis por uma série de atividades no nosso organismo, né? No vídeo do estresse eu falei, por exemplo, da melatonina, que auxilia no sono, a endorfina, que é um relaxante muscular, certo? Então você tem uma série de neurotransmissores, né? Nessa associação que são tipo hormônios, né? Elementos bioquímicos com uma série de funções específicas. E dentre eles nós temos aqueles que nos dá neurotransmissores responsáveis pela nossa vitalidade, pelo nosso prazer, pela nossa libido, né? Nosso desejo sexual, pela nossa sensação de motivação, realização, alegria, né? Enfim, força, que é a dopamina e a serotonina. São os hormônios do prazer que o pessoal fala normalmente, ok? Bom, esses hormônios, eles são produzidos, né? E eles são, assim, interpretados no nosso cérebro e isso acaba motivando o ser humano a poder ter
essas sensações e essa vitalidade para realizações das coisas, né? Então, essa é uma química gratuita, né? Produzida pelo nosso corpo. Em contrapartida, nós temos uma outra substância, né, bioquímica chamada cortisol, que ela meio que camufla, né, que ela acaba meio que soterrando a ação da endorfina, não, da endorfina não, da dopamina e da serotonina, que é o cortisol, né? Muitas vezes esse cortisol, ele é produzido, não é para fazer mal, né? É porque ele tem uma função específica quando o nosso corpo está em situação de estresse, aquela situação de alerta, de combate, o organismo precisa estar pronto para se defender, para correr, né? Para estar numa situação específica em que o corpo está fora dos seus padrões e está sendo mais exigido, né? Então não é momento de ter prazer, é um momento de mais tensão. Agora, se o corpo ele fica o tempo todo sobre esse nível de tensão, esse nível de cortisona, ele acaba camuflando a produção, na verdade é inibida a produção da dopamina e serotonina, e aí a pessoa passa a ficar com déficit nessa produção e déficit na motivação e alegria, e satisfação, e desejo sexual e tudo mais, né? Então, esses são os funcionamentos dessa química no nosso organismo. A depressão endógena, né? O que seria? Seria o problema na produção, né? Então, o corpo está tendo déficit, né? Prejuízos na produção desses hormônios, ou ele está tendo problemas na transmissão. Eu não vejo muito sentido estar explicando muito essa transmissão, porque é de uma complexidade fora do propósito. Mas vamos imaginar, só para ter uma pequena ideia, porque aqui eu tenho aqui minha mão, né? Vamos imaginar que aqui fosse uma agulha e eu espetasse, né? Nessa de eu espetar, de encostar a agulha, o meu corpo está captando, né? Eu estou tendo aqui alguns neurônios que estão captando que tem uma agulha, e se eu ficar aumentando e essa informação da agulha, ela vai passando de neurônio para neurônio. Substância química e impulso elétrico. Passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui, chega no meu cérebro, ele decodifica essa informação e dá a resposta, né? Bom, pode acontecer no meio aqui, vamos pensar que fosse uma fiação, tem algum problema de fiação e a informação trava, ou tem um problema aqui de deu um curto e a informação não é muito bem processada. O fato é que eu não interpreto que aqui tem uma agulha, né? Vamos pensar que não fosse uma agulha, fosse fogo. Se fosse fogo, o que acontecia? Eu tô chegando aqui, ó, isso queima, isso dói, isso não é bom pro seu corpo, então tira a mão. Eu vou tirar a mão, né? Agora, se eu não tenho essa informação, o fogo vai ficando aqui, eu não tô sentindo dor, e aí o que acontece? Ah, não tô sentindo dor, ótimo, né? Não tô sofrendo, mas eu tô acabando com o meu dedo, eu posso perder o meu dedo, né? Então, esse é o problema de transmissão de informação que ocorre em relação à produção ou transmissão dos neurotransmissores no nosso organismo. Ou é por conta de produção ou por conta de transmissão de informação. A informação da dopamina não chega aqui. Se não chega aqui, não tem alegria, não tem satisfação, não tem prazer, não tem nada. Ou se pode até chegar até aqui e dar um curto-circuito e a informação não é processada. Se não é processada, a pessoa não tem. Então, essa é mais ou menos a questão que pode acontecer com qualquer pessoa por algum distúrbio hormonal que o indivíduo possa passar, né? Essa é a tida depressão endógena, o que seria a depressão exógena, de externo, né? Seria aquela depressão que ela ocorre por algum fator externo, né?
que ocorra algum trauma, né? Uma morte, um acidente, uma perda, uma perda de emprego, uma perda de relacionamento, uma perda de uma condição física, né? E isso acabe gerando um período de luto que não é elaborado e a pessoa acaba se enrolando nesse processo e é que é uma coisa muito interessante, né? É que apesar de elas terem aqui uma separação, depressão endógena como química e exógena como fator externo, né, como fator de fora, ambas se correlacionam. Porque a endógena, quimicamente a pessoa fica alterada, mas ela passa a enxergar o mundo com os olhos mais deprimidos. E a pessoa, no caso da exógena, ela enxerga as coisas do ponto de vista negativo por conta desses fatores, né, desse fator externo, e isso acaba se processando quimicamente. A gente separa, na verdade, eu acho que é importante a gente deixar isso muito claro. Lembra quando eu separei corpo, mente, emoção, espiritualidade? A gente separa essas coisas porque é mais fácil didaticamente de enxergar, de estudar. Mas na verdade, o ser humano é um organismo vivo que se comunica, né? Se relaciona, tudo interfere no outro. Então, quimicamente, se eu estiver alterado, eu vou alterar o meu emocional e meu comportamento. E o meu comportamento, o meu emocional, se estiver alterado, ele vai alterar o meu comportamento e a minha química, né? É só uma questão de como se processa a origem, né? De como isso se desencadeia, como essa depressão pode ser desencadeada. Mas dizer quem começou, quem, é a mesma discussão quase que se diz quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, ou o tochines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais. Acho que os mais antigos vão lembrar dessa propaganda, mas é um pouco disso, né? As coisas não tem muito, não tem como, é muito difícil descobrir, mas elas estão interconectadas. O que é muito claro se deixar entender é que a depressão ela acaba tendo sempre alguma raiz psicológica que deve ser avaliada, que deve ser estudada. E aí a gente entra numa questão importante, que é a questão do tratamento, né? Durante muito tempo, a gente, na área da doença, das doenças afetivas, das doenças psicológicas, houve um problema enorme em relação ao tratamento. Por quê? Havia uma guerra, né? Uma disputa, talvez uma questão ideológica, talvez uma questão de mercado, que é essa questão que eu havia discutido com vocês sobre depressão endógena e exógena. Ela começa na química ou começa no comportamento, ou seja, eu trato o paciente com remédio ou eu trato o paciente com terapia. E aí, o que se tinha? Tinham-se duas escolas distintas, né? A psiquiatria e a psicanálise barra, né? Psicologia, né? Porque na linha de frente se tinha uma discussão maior entre psicanalistas e psiquiatras, em que o psiquiatra dizia não adianta ficar falando com o paciente se ele não produz dopamina e serotonina, ele não consegue reagir e ele não vai estar ouvindo e não vai estar interpretando, não vai estar decodificando nenhuma fala. De uma certa forma ele tinha razão, né? Porque se a pessoa está com um desequilíbrio químico, não adianta vir com essa história de força de vontade, de motivação, de simbolização, de interpretação, que não chega. Isso é um processo biológico.
não processa, não caminha, o fio está cortado, não há conexão, entendeu? Mas também não adianta, por exemplo, curar dor de dente com anestesia, né? Você cura dor de dente tirando a cárie desse dente. Se você só botar anestesia, passou o sintoma, né? Mas o sintoma não curou a causa. Então, se você o que se tinha antigamente é que qualquer tipo de depressão queria se curar apenas com remédio. O remédio, o que ele vai te fazer? O remédio ele vai te dar um estado de equilíbrio emocional para que você consiga simbolizar, para que você consiga interpretar, para que você consiga falar ou pensar, analisar, visualizar o que está acontecendo de fato, né? Quando você está em profunda dor emocional, você não consegue enxergar nada disso. Ah, será que é assim mesmo? Experimenta pegar algo que te dói. Não precisa ser tanto. Eu vou dar um exemplo muito ruim. Vou fazer uma coisa simples. Experimenta ir ao cinema de 3 horas. E antes disso, pega um copo de 750 ml ou 1 litro de refrigerante e toma logo nos primeiros 15 minutos. E tenta ver o filme até o final. Vai chegar uma hora que o filme pode ser o mais fantástico de todos. Você vai estar desesperado querendo sair daquele lugar. Por quê? Porque existe algo que está te falando mais alto, que é o seu incômodo em ir ao banheiro. Você não consegue enxergar, né? Quando você está com vontade de ir ao banheiro, você não consegue. Você perde os valores de educação formal, você sai da frente, você não quer ver ninguém, você sai direto para resolver o seu problema. Porque é algo físico, biológico que está te chamando. Uma dor muito forte é isso, você não enxerga outras coisas. A dor emocional de quem está com depressão, ela é profundamente dolorosa. Profundamente. Não é frescura, não é coisa de ser mimado, não é falta de Deus, não é falta de força de vontade, não é preguiça, não é falta de caráter, não é falta de nada. É dor. E dor no universo da psicologia é quase que um universo sagrado. Cada um tem a sua e não tem como a gente julgar. Certo? Então, a questão é que nos dias de hoje, felizmente, você tem o término dessa briga, né? Você vai ter aquelas escolas, né, dos profissionais mais antigos que acreditam que terapia se cuida, que depressão se cuida só com terapia, tá errado, e que terapia só cuida com remédio, profundamente errado, né? Por quê? Porque se você fica só tomando remédio, ok, você anestesia a pessoa, ok? Só que o problema está lá, vivo, crescendo, o monstro está criando raízes, está se fortalecendo. E aí aquele grau de remédio não vai mais dar, vai gerar uma certa tolerância. Ah, então entra um remédio maior. E entra um remédio maior, daqui a pouco a pessoa fica um zumbi. E não toma a sua vida adiante. E aí vai falar que assim, a depressão não tem cura, que o remédio não adianta, né? Então, só remédio não adianta. E também, só terapia não resolve. Se a pessoa tem um desequilíbrio hormonal, se a química cerebral dela não está adequada, ela precisa ser equilibrada com a medicação. Tem um outro ponto que é muito importante em relação ao remédio. Vamos lá. Quando você está com dor de cabeça, você toma o remédio e daqui a 30 minutos o que acontece? Passou a dor de cabeça, certo? Muito bem. Quando você está com uma infecção na garganta, né, que você tem uma bactéria, você toma cefalexina, amoxicilina, enfim, um antibiótico que vai durar, você vai ter que tomar de 3 em 3 horas durante 8 dias, né? Pronto, acabou. Na depressão ou na doença psíquica não é assim.
Por quê? Talvez as pessoas mais jovens que estejam vendo esse vídeo não vão entender. As mais velhas talvez se lembrem. Mas eu vou dar um exemplo que é assim. Antigamente você tinha rádio, né? E o rádio, você tinha um botão que você girava para mudar de estação. E aí, até chegar na estação, tinha um chiado. E aí, quando chegava na estação perfeita, aí acendia uma luzinha vermelha, né? E dizia assim, ó, essa é a estação real do rádio, né? Então, sei lá, 90 e tantos, vírgula tal. Essa é a rádio. A medicação psiquiátrica age dessa maneira no nosso corpo. Você começa a tomar a medicação e ela não é assim, pumba, tomou em meia hora, resolve. Ou pumba, daqui a 8 dias a coisa resolve. Não. Ela precisa ser ajustada àquele tipo de organismo. Cada indivíduo vai ter uma dosagem e às vezes essa dosagem precisa ser alterada, e alterada não quer dizer aumenta a dosagem, melhorou a pessoa, ou diminui a dosagem, piorou. Não, é ajustes da sintonia fina daquele organismo, né? E às vezes a pessoa precisa mudar de remédio, entendeu? Então, leva um certo tempo para ter um equilíbrio da questão da medicação. Agora, uma outra coisa que é importante, é assim, prestem bem atenção no que eu vou falar. Ouviram bem? Toda a medicação tem efeito colateral. Vou repetir de novo. Toda a medicação tem efeito colateral. Ah, mas eu tomo isso aqui e não percebo. Ok, não é porque você não percebe que não exista o efeito colateral. Mas todas têm. Porque é uma substância química externa, né? Não é bioquímica. Ficou claro? Por que eu estou dizendo isso? Porque vamos pensar no câncer. A pessoa tem câncer e vai tomar quimioterapia. A quimioterapia faz a pessoa ter dores no estômago, faz a pessoa ter vômitos, faz a pessoa perder o cabelo, a pele fica, sei lá, cinza, azulada. A pessoa fica uma desgraça. Bom, mas que remédio é esse que está matando a pessoa, está fazendo a pessoa ruim? Bom, esse remédio está salvando a vida dela, porque ela está matando o câncer. Você prefere perder o cabelo ou prefere perder a vida? O cabelo depois volta a crescer, a vida ela não volta depois que a pessoa morre. Então, pensando no prós e contras, o efeito colateral vale a pena em razão do benefício que ele traz para a pessoa. Bom, o que acontece? Que os medicamentos de ordem psiquiátrica que mexem com o sistema nervoso central, com o nosso cérebro, eles provocam efeito colateral. São diversos, às vezes a pessoa perde libido, às vezes a pessoa fica muito sonolenta, às vezes ela fica sem sono, às vezes ela aumenta a libido, às vezes ela aumenta a libido e diminui o ápice do prazer sexual, do orgasmo. Enfim, são inúmeros, né, alterações cutâneas na pele, né? São inúmeros os efeitos colaterais que podem, né? Não é que vão acontecer, né? Depois eu posso até discutir, que o nosso vídeo já está ficando grande, sobre os efeitos colaterais que muita gente deixa de tomar. Na verdade eu vou falar porque isso acontece muito com meus pacientes e eu preciso esclarecer isso. Gente, é o seguinte, não é porque tudo aquilo está listado lá nos efeitos colaterais do remédio que vai acontecer. Aquilo pode acontecer. O laboratório, por lei, aconteceu uma vez nos testes. Aconteceu uma vez lá que deu coceira na orelha. Então tem que colocar lá, deu coceira na orelha. Entendeu? Mas às vezes a porcentagem é mínima, mas se aconteceu tem que notificar. Entendeu? Então não é tudo aquilo que vai ocorrer. E se ocorrer algo que seja muito ruim, o médico vai avaliar e ele muda
a medicação. Mas é importante você ter claro o seguinte, é muito comum, na verdade, é muito comum o efeito colateral das medicações psiquiátricas serem mais visíveis, perceptíveis pelo paciente. E com um agravante. Geralmente o efeito desejado demora de 10 a 15 dias. Então o que acontece? A pessoa coloca uma química no organismo, o corpo reage a essa química quase que de forma imediata, só que o efeito desejado só daqui a uns 10 dias, 15 dias, porque ele precisa mexer em todo um complexo sistêmico do sistema nervoso central, do cérebro, dos neurônios e tudo mais, que é um sistema bem complicado, para ele dar o efeito, para começar a dar o efeito, e nem vai ser aquela sintonia perfeita, ele ainda vai ser ajustado. Então, não é fácil o ajuste da medicação psiquiátrica, não é fácil, por isso que tem que ser feita por um profissional especializado no assunto. Não é o remédio da amiga que você tomou, que ela tomou e deu certo, e não é porque eu comecei a tomar e aí me deu algumas coisa esquisita e eu paro, ou não é porque eu estou fazendo tratamento há um ano e de repente eu já me sinto bem e paro de repente. Não, você não chega para um bebê que está amamentando há um ano e fala assim, aí ó, acabou a teta, né? Hoje não tem mais. Não, você vai desmamando aos poucos. É a mesma coisa com o ser humano. Ele precisa desmamar dessa medicação aos poucos, senão ele dá um curto-circuito no sistema nervoso central dele e aí a coisa fica complicada, bem complicada, entenderam? Então, a medicação psiquiátrica, ela é muito importante no tratamento, mas ela precisa ser feita pelo psiquiatra, né? E precisa ser acompanhada, precisa ser dosada, e não é fácil, entendeu? E quando termina, tem que terminar também num ritmo. É muito importante isso para que o tratamento seja feito de maneira adequada. E no caso da terapia psicológica, né, você tem várias linhas, né, que abordam a depressão, né, que não acho que não cabe ficar discutindo as abordagens, né? Cada um, eu vejo que se todos os caminhos levam a Roma, vai de você experimentar qual é o caminho que você sente mais à vontade, né? Não existe uma linha teórica que dê conta de tudo, de todas as pessoas em todas as ocasiões. Existem linhas teóricas que ajudam pessoas em de tipos diferentes, né? Tem algumas abordagens que elas pelo histórico de trabalhos publicados, elas têm um bom resultado em determinadas áreas, né? Então, elas acabam ficando mais populares em alguns meios de tratamento. Mas, enfim, a psicoterapia, ela ajuda bastante no processo de cura da depressão, em acompanhamento com a terapia medicamentosa. Você tem vários graus de depressão. Você tem uma depressão leve, uma depressão moderada, uma depressão grave. Em geral, a depressão leve, ela pode ser tratada somente com psicoterapia. Não que a medicação não seja bem-vinda nesse caso. Ela também pode ser um ótimo suporte, mas em geral, a depressão leve, ela pode ser acompanhada, principalmente quando ela é do ponto de vista exógeno, assim, derivada de fatores externos mal elaborados, ela pode ser acompanhada em psicoterapia apenas. Já a moderada e a grave, dificilmente ela vai ter sucesso somente com psicoterapia, né?
Eu espero ter deixado claro a diferença, né, sobre depressão, tristeza, quais são os tipos de depressão, né, que mais aparecem nos quadros em geral, e quais são os meios de tratamento que nós temos de referência profissional, né? A medicação, ela só pode ser indicada por um médico, de preferência o psiquiatra, e a psicoterapia, ela em geral, ela é praticada por profissionais da psicologia, né? Ou profissionais da psicanálise, ou profissionais da área da saúde habilitados nessas áreas de acompanhamento psicoterápico, né? Então, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, porque, como eu havia dito, algumas críticas servem para nos ajudar e foi feito alguns comentários de que estava muito grande o meu primeiro vídeo. Então eu vou encerrar esse primeiro vídeo aqui e num próximo vídeo eu vou continuar sobre o tema da depressão, né? E eu vou, na verdade, dar dicas de como você pode ter um melhor manejo frente à questão da tristeza, de como combater alguns aspectos da depressão leve que possa estar se instaurando, né? De como você pode se ajudar no processo do combate à depressão no seu dia a dia, ou como você pode orientar pessoas próximas a você, um familiar, um amigo, alguém do seu trabalho, né? E poder dar um olhar muito mais pautado naquilo que é de suporte verdadeiro e não no achismo que acaba gerando muito mais prejuízos do que ajuda para essas pessoas. Eu quero agradecer a atenção de vocês, então a gente continua esse tema num outro vídeo em que eu vou falar um pouco sobre um conceito diferenciado da construção da depressão, de uma linha da psicologia que a gente pode trabalhar individualmente como agente de combate a esses fatores. Um grande abraço e ótima semana para todos. Tchau, tchau.